Te venderam a ideia de que para você ser um bom gestor, você precisa de 50 planilhas, de 200 indicadores, dashboard, aquele negócio que parece um foguete lá. Você precisa ter basicamente um MBA em finanças, né? Só que isso é pura mentira. Esse complexo, essa complexidade toda, só serve para uma coisa: é basicamente manter você ocupado, você ficar ansioso e no fim você não tem clareza nenhuma. Passa os dias e aí você está correndo atrás de número e simplesmente sente que as coisas não estão saindo do lugar. Por isso a ideia de hoje é aplicar aquele conceito que eu acho básico aqui dentro do que a gente prega dentro da Grimp, que é essencialismo na veia. A ideia é te mostrar quais são os três básicos números, eu acho que os três únicos números básicos que vão fazer você efetivamente dominar o seu negócio e pode ter certeza que você entendendo esses três números, você já vai estar ali à frente de 90% das empresas, tá? São três métricas que realmente separam o que é lucro do que é prejuízo. Bom, vamos lá falar de cada uma para a gente não enrolar também. A primeira métrica é aquela que eu considero mais importante para qualquer negócio, que é você entender a sua margem de lucro bruta. O que é isso? Basicamente, a gente está falando que todo o dinheiro que entra, então você calcula lá, tudo que entrou no seu negócio com uma determinada venda, e aí o que você vai fazer? Você vai tirar tudo que é custo direto, aquilo que você precisa efetivamente pagar para você entregar um produto, para você entregar um serviço. Pegou tudo que vendeu, menos o que você teve que pagar para o produto, quanto que sobrou? Essa é a sua margem de lucro bruta. E por que ela é essencial? Basicamente porque ela vai responder a pergunta mais básica de qualquer negócio. Será que a minha venda se paga? E muitas vezes eu vou te falar que tem empresa que não se paga logo daí, tá? Esse é o teste de DNA da sua operação, né? Então, se você tem uma margem muito baixa ou às vezes negativa, não adianta você vender mais, porque se você vender mais, o que vai acontecer é que você simplesmente vai quebrar mais rápido. É aquele, eu chamo sempre isso, já falei alguns vídeos sobre isso, de crescimento quebrado. Vamos lá para um exemplo prático disso, né? Você vende uma camiseta por R$ 100. E aí o tecido e a estampa, mais a embalagem, tudo isso te custa R$ 60. Então a sua margem de lucro bruto é 40%, ou é R$ 40, né? Então é 100 menos 60. Então pensa o seguinte, com esses R$ 40 que sobram, é o resto do dinheiro da empresa e é com isso que você tem que pagar seu aluguel, seu marketing, o seu salário. E se você tem uma margem de lucro bruta que é muito baixa, né? Se esse número, esses R$ 40 que te sobram, for muito pouco, o que acontece é que existem dois pontos principais aqui que você precisa entender. Ou a sua precificação está muito baixa, então você não está vendendo com o preço adequado, ou o seu custo está muito alto. Então são dois pontos que você precisa revisar quando você tem uma margem de lucro bruta muito baixa. Segundo ponto, que é o seu custo fixo mensal. Então, essa é o segundo critério, né, a segunda métrica importante. E o que é o custo fixo mensal? É tudo aquilo que você tem que pagar todo santo mês. Então, vendendo ou não, você tem que pagar isso. A gente inclui aqui aluguel, salário, internet, Prolabore, assinatura de software. É aquela conta que vai chegar, não importa o que acontecer, né? Pode acabar o mundo, você tem que pagar de todo jeito. Essa é uma métrica essencial justamente porque você sabe, você começa a entender efetivamente o seu ponto de equilíbrio invisível, né? Ele te fala qual que é a meta de lucro bruto que você precisa ter para você começar a empatar o jogo, né? Então, você sabe a sua métrica de lucro bruto, né? O quanto você sobra, digamos assim, e aí quanto você precisa vender para isso cobrir esses seus custos práticos. Vamos fazer um exemplo prático aqui, tá? Se toda a soma, né, tudo que você tem de custo fixo no final do mês, ele dá R$ 10.000, então vamos colocar aquela margem de lucro bruta lá de 40%, né? Para isso, é uma conta simples aqui que a gente precisa fazer, né? Você precisa faturar no mínimo 25 mil, então, para você conseguir pagar suas contas, né? Então, 25 mil vezes 40%, vai sobrar o valor necessário para a gente poder pagar os 10 mil que a gente precisa.
tudo que você faturar abaixo disso, significa que você está no prejuízo. Então, esse número ajuda você a entender, a partir do momento que você sabe a sua margem de lucro bruto e você sabe qual que é o seu custo fixo, você consegue entender o mínimo que você precisa faturar. Bom, e a terceira métrica é aquela que vai garantir efetivamente que você vai dormir em paz, né? Que é a quantidade de dias em caixa. O que seria isso? Se hoje a sua empresa ela precisasse faturar 100%, ela parasse, né? A sua empresa não fatura mais nada. Quantos dias a sua empresa conseguiria sobreviver para pagar efetivamente, né, todo o custo fixo que ela tem somente com o dinheiro que tem ali no banco? Então é basicamente esse o cálculo que a gente faz aqui, né? Você entender que o jogo do empreendedorismo que a gente está fazendo aqui não é simplesmente você crescer, é basicamente você começar sobrevivendo, né? Isso que você precisa fazer antes de tudo. E você ter caixa é aquilo que eu coloco como o oxigênio do seu negócio. Você tem que entender que crise vai acontecer o tempo todo, que o cliente pode atrasar o pagamento, que as suas vendas podem cair, e você ter dias em caixa vai medir exatamente a capacidade que você vai ter de aguentar esse tranco, sem precisar entrar no desespero, sem precisar ficar pegando empréstimo ali, pegando agiota. Vamos por exemplo prático aqui, ó. Se você tem 20 mil reais em caixa e o seu custo fixo mensal é de 10 mil, então você tem ali 333 reais por dia. Ou seja, você tem aproximadamente 60 dias de caixa. Então o que a gente está falando aqui? Que você tem 2 meses de oxigênio. E aí isso é o que te dá poder efetivamente para você conseguir negociar. Você pode falar não para um cliente que você não quer atender, um cliente que você considera ruim. Você pode tomar uma decisão mais estratégica, não uma decisão desesperada. Você não precisa ficar ali dependente de cliente tóxico. Pensa exatamente nesses 3 pontos: margem de lucro bruta, custo fixo e seus dias em caixa. São esses 3 indicadores que vão te trazer uma gestão eficiente completa e vão fazer efetivamente você olhar para as coisas certas, né? Quando eu falo de essencialismo financeiro, eu estou falando basicamente de você se libertar da complexidade e você realmente estar focado naquilo que é ideal, naquilo que é essencial para o seu negócio. E essas são as 3 métricas que vão formar aquilo que eu chamo de painel de controle, né? É elas que dizem se a sua operação é saudável, qual que é a sua meta para sobreviver, por quanto tempo você consegue aguentar essa pressão. Quando você começa a dominar essas 3 métricas, você deixa de ser esse empreendedor bombeiro aí que tem que ficar apagando incêndio o dia todo e começa a se transformar num empreendedor mais estratégico. Eu sei, tá, que mesmo sendo somente 3 números, não é tão simples assim você calcular, pode ser que isso te faça perder efetivamente muito tempo, sabe, para ter que ficar correndo atrás de entender o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é um custo direto ou não. E é exatamente por isso que a Grimp existe. O que a gente faz é justamente fazer esse trabalho chato, né? Para mim não é chato, mas para a maioria das pessoas é, que é ter que ficar organizando informações, justamente para a gente te entregar exatamente aquilo que é essencial para você: a sua margem, seus custos fixos e a sua saúde do seu caixa. Tudo de forma simples e visual. Então, se você quer parar de ficar afogado em um monte de planilha, você ter clareza efetivamente dessas 3 métricas na palma da sua mão, clica no link que está aqui na descrição, conheça um pouco mais da Grimp e vamos junto aí focar no que realmente importa. É isso e até o próximo vídeo.